aqui começamos mais uma reflexão nessa manhã de segunda-feira, né? Uma data muito especial para falarmos de Jesus. Nós vamos falar sobre persistência, né? Persista, não desista. Muitos de nós perdemos a oportunidade de receber as bênçãos do Senhor porque desistimos, né, dos nossos sonhos e projetos, abandonamos a nossa caminhada. A nossa leitura hoje é em Lucas 15, versículo de 1 ao versículo 7. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida, até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente sobre os ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: Alegre-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Veja o cuidado de Jesus para com os perdidos, né? Você que é pai, você que é mãe, deve entender um pouco mais sobre esse assunto, né? Quando encontramos filhos que estão no caminho da perdição, estão em dificuldades para encontrar o caminho certo, requer uma atenção muito maior do pai, da mãe, né? Porque ama. Não significa que deixa de amar os outros, mas é uma atenção maior para aqueles. Então Jesus nos coloca aqui e nos informa que Ele veio nos buscar porque estávamos no caminho do pecado, estávamos indo para o inferno. Mas aquelas pessoas, aqueles fariseus, aqueles pecadores, não compreendiam muito bem o que Jesus estava falando, né? Jesus deixa claro: eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. No versículo de destaque 19, Lucas 19, versículo 10 diz: Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Estavam sem saber para onde ir. E somos nós que não tínhamos direção, não encontramos o caminho, mas Jesus veio nos mostrar o caminho, veio nos mostrar as nossas falhas. O que significa também que, se eu viver em pecado, no dia que eu descobrir que estou no pecado, tenho que abandonar, se eu quero estar com Jesus. Quem tem perseverança nunca desiste. Se nós encontramos dificuldades no nosso caminhar com Cristo, não devemos desanimar. Há dificuldades, sim, muitas dificuldades para serem enfrentadas, muitos obstáculos. Muitas vezes desistimos e por isso não recebemos alguma bênção que Deus tem para a nossa vida. Estava tão perto e desistimos. A vida cristã é uma maratona, não é uma corrida de velocidade. Por vezes vamos nos sentir fadigados, mas nunca podemos parar. Devemos avançar com confiança, buscando a vontade de Deus e lutando pelo avanço do seu reino. Não desista, pois Deus não desiste de você. Jesus, naquele momento do jardim do Getsêmani, quando orou para o Senhor, pedindo para que passasse dele aquele cálice, não é fácil, é difícil, mas ele disse: faça-se a tua vontade. Assim nós devemos fazer também, meus amigos. Muitas vezes, quando enfrentamos dificuldades na nossa vida, nós não entendemos por que estamos passando por isso. Mas a nossa palavra deve ser: Senhor, faça a tua vontade. Posso não compreender o que estou passando agora, mas eu não vou desistir de te amar. Não vou desistir de caminhar contigo. Não vou desistir de ir na igreja com o teu povo, estar reunindo ali. Não vou desistir de tomar a ceia e lembrar de Jesus, do sacrifício que Ele fez por mim. Não vou desistir de ajudar aquele meu amigo que está precisando de ajuda. Não vou desistir de orar por aquela pessoa que tanto me deseja mal. Não vou desistir do meu casamento. Embora o meu cônjuge não entenda, mas eu não vou desistir. E assim vice-versa. Eu não vou desistir do meu filho, da minha filha, que está procurando, está andando em caminhos errados. Tanto que eu ensinei
mas mesmo assim está fazendo errado, mas mesmo assim não vou desistir dele ou dela. A nossa luta é constante. Nós só vamos descansar quando Jesus nos chamar. Quando partirmos dessa terra, aí sim encontraremos o descanso perfeito no Senhor. Há quem desista facilmente de desafios, de problemas, de pessoas, dos familiares, da vida, de Deus. Não tem mais jeito, dizem, já fiz tudo o que eu podia. Não adianta insistir e acaba desistindo. Um pouco mais de paciência, de amor, de persistência salvaria um emprego, um relacionamento, uma vida. A importância é caracterizada por inquietude e ansiedade, que nos levam desde a irritação até a morte. A palavra de Deus aconselha: evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Salmo 37, versículo 8. O grande amor de Deus faz com que Ele seja paciente conosco e não desista de um filho seu, apesar de nossos erros, falhas e rebeldia e de nos desistirmos dele. Isaías 49:15 registra: haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Talvez você não entenda muito bem isso, mas se você perguntar para uma pessoa que está grávida ou uma pessoa que tem filho, ela vai saber te responder. Tanto tempo passando gerando uma vida com tanta dificuldade e tanta dor, como poderia esquecer? E o Senhor coloca aqui para nós que, ainda que essa mãe esqueça seu filho, eu jamais esquecerei de você. Deus poderia muito bem ter nos deixado de lado. Afinal, Ele é o bom pastor, ainda tinha 99 ovelhas com Ele. Poderia ter pensado: deixemos que Ele siga os seus próprios caminhos e se arruine e se perca. Não, quis dar ouvidos ao que nós ensinamos. Essa pode ser a nossa atitude, mas não é a de Deus. Ele não desiste de nós. Se o amor leva-o a nos buscar, não importa em que lugar ou que circunstância estejamos ou como vamos reagir à sua busca, o bom pastor desceu da sua glória, assumiu a forma de servo, em tudo foi obediente e só voltou ao Pai levando-nos em seus braços, mesmo que isso lhe tenha custado a vida, custado uma morte terrível numa cruz. O amor venceu a impaciência, o descrédito, o desânimo, a rejeição, a incompreensão, a dor. As 100 ovelhas estavam novamente reunidas em torno do bom pastor. E você? Está para desistir de Deus, de seus amigos, de seus filhos, da sua esposa ou esposo? Não vai procurar salvar, num ato de amor, a 100ª ovelha, ou seja, seus relacionamentos, seu matrimônio, seu lar? A 100ª ovelha é tão valiosa diante de Deus quanto as 99 em seu aprisco. Nós até podemos desistir de Deus, mas Deus jamais desiste de nós. O convite está feito para nos reconciliar com Deus, pois Jesus abriu o caminho. Quando o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, abriu-se uma porta para que eu e você pudéssemos falar com Deus e pedir forças para continuar a nossa jornada. Enquanto estamos aqui, vamos ter altos e baixos, vamos ter dificuldades, vamos enfrentar muitos problemas, vamos enfrentar muitas decepções, muitas dificuldades, muita dor, mas não podemos desistir. Desistir é para os fracos. Para os fortes é chegar mesmo em pedaços, mas chegar vivo, chegar com segurança, sabendo que Deus tem prometido a vida eterna para todos aqueles que se dedicaram e não desistiram. No Salmo 145, versículo 18 diz: o Senhor está perto de todos os que o invocam com sinceridade. No versículo 19 diz: realiza os desejos daqueles que o temem, ouve-os gritar por socorro e os salva. Muitas vezes, meus amigos, nós passamos por dificuldades e passamos muito sofrimento ainda porque não compartilhamos com Deus a nossa vida. Nós desistimos
Porque muitas vezes não recebemos resposta imediata de Deus, achamos que Ele não está cuidando da gente e que Ele não está atento às nossas orações. Mas não é assim. Deus tem o tempo certo de resolver as coisas. Deus tem o tempo dele. Ele não é como nós. Nós poderíamos rejeitar aquela pessoa que nos prejudicou, nós poderíamos já sair fora, mas Deus quer sempre resgatar. O desejo dele é que todos os homens cheguem ao arrependimento e que todos os homens sejam salvos. Quando falo homem, falo toda a raça humana, todos os seres humanos. Em Mateus, no capítulo 7, versículo 7 ao versículo 11, diz: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Nós não podemos desistir. A ordem é compartilhar com Deus a nossa vida. A ordem é persistir, é continuar. É saber que eu sirvo um Deus de verdade, um Deus poderoso, que me livrou do pecado. Olha, você já está livre do pecado, basta você querer mudar de vida, basta você persistir nos caminhos do Senhor, que Ele tem nos ensinado. Não desanimar diante das circunstâncias difíceis que passamos, mas continuar firme nas promessas do Senhor. O Senhor tem nos abençoado tanto, com tantas bênçãos, com tantas coisas especiais, e muitas vezes focamos só nos problemas, né? E a gente enfraquece. Lembra do apóstolo Pedro quando estava com Jesus, naquele momento do barco revolto, o mar revolto, aquele mar agitado, e de repente eles no barco, Jesus aparece caminhando sobre as águas, e Pedro: Senhor, eu quero ir até ti. E Jesus fala: venha. E Pedro começa a andar e logo começa a afundar, porque começou a olhar para os problemas que estava enfrentando. As ondas eram grandes demais e perdeu o seu foco, que era Jesus. Assim é a nossa vida hoje. Nós devemos focar em Jesus e não olhar as circunstâncias, porque assim nós não vamos desistir, sim persistir sempre na nossa visão de que somos salvos em Cristo Jesus. Nada desse mundo pode nos separar do seu amor. Por isso, eu não vou desistir. Não desista. Embora o diabo esteja em redor procurando alguém que possa tragar, alguém que ele possa destruir o seu casamento. Sabe-se que quando o seu casamento for destruído, nessa separação, o efeito dominó é muito grande. Filhos ficam perdidos, desorientados. Uma sociedade fica caída quando perde-se a identidade de uma família que está estabelecida em Cristo Jesus. Devemos ter muito cuidado com o pecado e com as investidas do inimigo, porque ele quer destruir aquilo que é bom da nossa vida. O nosso casamento, o nosso relacionamento com os nossos filhos, com os nossos amigos, nossos irmãos, com a igreja, com as pessoas que estão ao nosso redor. E principalmente, colocar em nossos corações que Deus não está nem aí para nós. Mas não é verdade. A prova é quando você olha para aquela cruz e vê que ela está vazia. Jesus desceu do céu para morrer por nós, para nos trazer o perdão dos nossos pecados e nos dar a vida eterna. E Ele falou para que íssemos ao mundo, pregar o que Ele nos ensinou, falar do seu amor, salvar as pessoas, para que as pessoas possam ver Jesus e ver nele a esperança da eternidade. Não vamos desistir da nossa missão. Muitas vezes ficamos frustrados porque mudamos o nosso pensamento. Estamos focados no Evangelho, na salvação, mas de repente começamos a olhar para as coisas do mundo e começamos a perder a identidade, e ficamos desorientados. Vamos ficar atentos para as promessas do Senhor, ficar atentos para o que Ele nos ensinou e aprender a nos humilhar diante de Deus, aprender a falar com Ele, pedir, porque Deus é bom. Ele não é como nós. Nós muitas vezes queremos fazer as coisas boas para as pessoas que são boas para nós, mas Deus faz para todos, independente das circunstâncias que são, das pessoas que são, se pessoas que oram para Ele ou não, pessoas que servem Ele ou não,
pessoas que falam mal dele ou não, Deus tem abençoado todos com a sua chuva, com o seu sol, com o seu ar que nós respiramos, com a vida e com o perdão que está em Jesus Cristo, que muitos estão perdendo porque não reconhecem a autoridade de Cristo, o Filho de Deus. Vamos aprender a nos humilhar diante de Deus e pedir a Ele o que precisamos para ter uma vida boa, uma vida de paz com Ele e ter um relacionamento firme e fiel com o Senhor.